Romanos 8, 18 a 22. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Dentro desse texto bíblico, irmãos, eu quero trazer uma palavra e ministrar debaixo do seguinte tema: a igreja, a resposta para o clamor do mundo. O capítulo 8 de Romanos, qual nós acabamos de fazer menção à leitura, tem como tema a segurança da salvação em Cristo Jesus. Ele termina a parte central do livro de Romanos, que começa com o capítulo de número 5, onde Paulo fala no capítulo 5 sobre a justificação em Cristo Jesus. No capítulo 6, Paulo vai falar da santificação, que é o resultado dessa mesma justificação. No capítulo 7, Paulo fala da libertação da condenação da lei. E neste versículo 8, Paulo fala da certeza do que Deus fez por nós através de Jesus na cruz, que é a nossa salvação. Nesse mesmo capítulo, versículo 1, quando nós acabamos de fazer menção à leitura no início do culto, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo vai trazer uma narração falando a respeito disso, sobre a dádiva de nós sermos salvos, a dádiva de nós termos Cristo, a dádiva de nos sentirmos seguros em Cristo Jesus. Mas no versículo 18 ao versículo de número 25, Paulo ele vai mudar um pouquinho de assunto nesse capítulo. E ele começa a falar de um mundo sofrido, de um mundo gemido, de um evento que na visão de Paulo, apesar de que era um evento, ou seja, Paulo escreve isso há mais de 2000 anos atrás, mas era tão presente para a vida de Paulo quanto é tão eminente para os nossos dias de hoje e o nosso mundo de agora. Nós vivemos hoje, irmãos, uma realidade em que nós estamos a passar por um tempo, o mundo hoje está em um tempo de muita turbulência, onde as pessoas estão desesperadas com a incerteza do dia do amanhã. Crises econômicas, políticas afetam as nações. Cidadãos de países cujo o PIB se encontra mais baixo, isso fala de produtos internos, que são indicadores fundamentais para fazer a avaliação econômica de países, se encontram baixos. Esses mesmos indivíduos estão emigrando de uma nação para as nações de primeiro, segundo e terceiro mundo. Mas a triste realidade que nós podemos verificar nesses dias é que até então esses países de primeiro, segundo e terceiro mundo estão fechando o acesso aos imigrantes de países mais pobres, com medo dos resultados econômicos e políticos futuros que pode comprometer a sua nação, tanto consigo mesmo quanto com as nações rivais. Isso sem falar das grandes catástrofes atmosféricas que estão tomando conta do mundo de hoje. Países onde nunca se ouviu falar de terremoto, está surgindo terremoto. Tempestade fora da estatística dos estudos meteorológicos científicos. A incapacidade das grandes camadas de ozônios, os raios ultravioletas que estão acabando com as cidades e florestas, grande grau de temperatura que nós vemos queimadas,
desaparecimento da fauna em todo o mundo, como nunca decorreu antes ao decorrer, né, da história da humanidade. Para não falar de mudanças climáticas, acidentes que estão acontecendo em todos os lugares, muitas doenças, pestes, mortes, né, para não falar da frieza do amor ao próximo que está existindo, e da falta de amor, onde estão se levantando pais contra filhos e filhos contra pais. Como bem há uma semana, outra vez há 2 semanas atrás, acredito que foi a semana passada, nós vimos em meio de 5 dias, 2 adolescentes, né, mataram friamente os seus pais. Pelo o pai ter proibido de ir fazer o seu treino de jiu-jitsu e pedir que ele fosse para a escola, matou o pai, matou a mãe, matou a irmã. E o outro, pela simplicidade do pai, o proibir de poder usar o celular, acabou matando o pai, matando a mãe e queimar os seus corpos de forma muito fria. Então tudo isso, irmão, nos revela que nós vivemos em um mundo gemido. Há uma dor profunda no mundo de hoje. O mundo está tenebroso. E Paulo previu isso que nós vivemos no dia de hoje há mais, né, de 2000 anos atrás. Versículo de número 18, quando nós acabamos de fazer menção à leitura, ele diz: porque para mim tenho por certo que este sofrimento do tempo presente. Essas palavras foram tão eminentes, como já disse, para os dias de Paulo, quanto é para nós nos nossos dias de hoje. O mundo se encontra cativo a tantas dores e a tantas pestes. Isso por quê? Porque algo a sujeitou. E esse cativeiro que o mundo vive hoje, enfrentando tantas dores, tantas situações que está passando, ameaças de rumor de guerra, que até então muita gente já fala da previsão de surgimento, do surgimento da Terceira Guerra Mundial. Homens, nações poderosas ameaçando outras nações na soltura de uma bomba atômica que tem a capacidade de destruir uma nação, destruir um continente. Então nós vivemos em um tempo de dor. Há uns 2 anos atrás, frequentamos a pandemia da Covid-19, onde milhares de pessoas foram ceifadas. Então, o nosso mundo se encontra cativo. E Paulo vai dizer que esse cativo que o mundo vive hoje não é uma forma voluntária. Versículo de número 20, ele diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou o mundo para que pudesse passar ou estar a viver momentos tão turbulentos como esse que nós vivemos hoje? A corrupção do pecado. O pecado, infelizmente, trouxe a maldição, e a maldição, ou seja, a maldição sujeitou o mundo, e o mundo hoje está propenso a passar e a viver tudo o que nós vivemos no dia de hoje. Lembramos da palavra de Deus falada para Adão depois que Adão e Eva pecaram. Gênesis capítulo 3, no seu versículo de número 17, Deus disse para Adão: maldita é a terra por sua causa. Ou seja, o mundo passou a ser dominado com essa mesma maldição. A Bíblia fala que a morte entrou, as plantas no jardim começaram a crescer os seus espinhos, tudo isso mostrando, entrou o ódio no coração dos homens, irmãos matando irmãos. Então o mundo vive hoje cativo a tantas situações, tudo isso por causa da maldição do pecado cometido pelos seres humanos. Em meio a todo esse gemido, Paulo vê uma esperança. Versículo de número 21, quando nós acabamos de fazer menção à leitura, Paulo diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, o mundo passa por essa situação tão dolorosa, tão tenebrosa,
passando por tantas situações de aflições, mas Paulo diz que ainda assim existe uma esperança, o mundo ainda tem a esperança de que a própria criação será remida do cativeiro da corrupção. E nisso nós vemos Paulo empolgado com essa situação. A empolgação de Paulo é que Deus levantaria homens ao redor do mundo que fariam muito mais pelo Evangelho em resposta a esse clamor do mundo. O mundo geme, o mundo sofre, as pessoas estão desesperadas. Como eu já disse, o mundo hoje, as pessoas vivem com o medo do dia do amanhã. Eu bem me lembro quando começou essa crise, né, dessa pandemia da Covid-19. Eu ainda trabalhava, eu era gerente de um supermercado lá em Aparecida, e eu me lembro que no dia em que foi anunciado a respeito desse vírus que estava ceifando milhares de vidas, irmãos, eu vi naquele supermercado onde eu trabalhava pessoas entrando de uma forma assim, sabe, tão desesperadas. As prateleiras esvaziavam em frações de segundo. Vendeu-se tantos produtos que a prateleira ficou em falta e não tinha mais produtos para se vender. E no dia seguinte o estoque teve que ser preenchido de forma triplicada como nunca houve antes. Por quê? Porque as pessoas estavam desesperadas. Então, em meio a esse desespero, Paulo, ele cita essa palavra, ele tem essa revelação de que Deus levantaria homens ao redor do mundo que fariam muito mais pelo Evangelho em resposta a esse grande clamor do mundo. Paulo escreve aos Colossenses, seu capítulo de número 1, versículo 24, ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada ao vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim que apresentemos todo homem perfeito. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o mundo em si que geme, existe uma esperança, a esperança de ela ser remida. E tudo isso, Paulo, conforme que eu já disse, é uma esperança de Paulo de que Deus levantaria nesses dias, nesses últimos tempos, homens e mulheres que fariam muito pelo reino dos céus em prol de responder esse gemido do mundo. E Paulo diz para a igreja em Coríntio: Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Paulo estava mostrando que tudo o que o mundo estava vivendo, porque Paulo já estava passando por situações difíceis desde a sua época, estava mostrando que a resposta para tudo estava na igreja. Ou seja, que os crentes poderiam se levantar e se colocar em ação em favor de responder o clamor do mundo. Paulo está dizendo: Cristo está em vós, e isso é a esperança da glória. Ou seja, a própria glória, o Deus do céu, aquele que derramou o seu Espírito sobre a igreja, ele espera a ação da igreja para responder o clamor do mundo. Não existe um período melhor, irmão, para se levantar e proclamar o Evangelho de Cristo, a não ser o tempo em que os homens se encontram desesperados pelas tribulações que o mundo o apresenta. E o mundo, ou seja, este período que nós vivemos hoje é um período que realmente o mundo geme de dor. O mundo geme com as aflições. E esse é um período oportuno, porque as pessoas que vivem ameaçadas pelas circunstâncias que acontecem no mundo hoje,
estão à procura de uma saída, estão à procura de um refúgio. E quando isso acontece, as pessoas estão mais propensas em aceitar a pregação do Evangelho. Todos os homens na face da terra, eles têm fé em Deus. Nós nos deparamos muitas das vezes com os ateus, e por mais que eles dizem não acreditar no Deus a qual eu e você buscamos, ainda assim os ateus acreditam em uma força sobrenatural superior a eles. Então, todo homem da face da terra, ele tem a credibilidade na existência de Deus. E a igreja do Senhor Jesus, ele carrega o evangelho do Deus único, fiel e verdadeiro. E essa é a resposta para o gemido que o mundo passa hoje. Paulo ainda diz no versículo de número 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu vou repetir: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, no que o mundo passa hoje, o mundo espera a manifestação ansiosamente por alguma coisa que os poderá livrar da situação em que o mundo vive hoje. A palavra expectativa, na linguagem grega, no original, traz a ideia de alguém que está à ponta dos pés, aguardando ansiosamente a manifestação ou a presença de alguém ou de algo. E essa é a verdadeira revelação que Paulo tem. E tudo isso faz menção aos nossos dias de hoje. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperançoso. O mundo, debaixo de todos esses desastres, tem uma esperança de que algo pode acontecer, que o pode acalmar e os livrar desse sofrimento. E eu quero dizer para os meus irmãos, como o próprio Paulo profetizou, essa esperança é a manifestação dos filhos de Deus. É a manifestação da igreja em resposta ao clamor que o mundo vive no dia de hoje. Versículo 21, como já lemos antes, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. A esperança para o clamor do mundo é a igreja. Jesus falou para Ananias: vai, Atos capítulo 9, versículo 15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Entenda uma coisa, meu querido irmão. Jesus aparece para Ananias e diz para Ananias: vai, falando da pessoa de Paulo que estava há 3 dias cego, impõe as mãos sobre ele para que ele seja cheio do Espírito Santo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante o rei, bem como os filhos de Israel. A igreja do Senhor, nesses dias, é o instrumento que Deus usará para levar uma mensagem de esperança a esse mundo que se encontra gemendo com dor de parto pelos acontecimentos que nós vemos acontecer no dia de hoje, que estão arrancando a esperança do dia da manhã na vida das pessoas. Assim como Jesus levantou a Paulo e disse que esse seria o instrumento para levar a mensagem aos reis, aos gentios, a toda a nação de Israel, a igreja do Senhor precisa se levantar para responder esse clamor. O clamor de ir para o mundo e poder levar a mensagem de esperança para que as pessoas sejam salvas. Desde presidente das nações, desde governadores, desde prefeito, não importa qual seja a classe, Paulo diz, até mesmo dos gentios, ou seja, daqueles que não eram absolutamente nada para os judeus, que não eram favoráveis, que não eram alcançados. Todos precisam da mensagem do Evangelho,
porque é a única mensagem que o mundo espera que pode trazer esperança no coração das pessoas, no coração do mundo que vive hoje sem esperança. E Paulo ainda responde, em Atos capítulo 26, versículo 19, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente a esta visão celestial. Ou seja, quando Paulo teve essa visão da parte de Deus, de que ele seria um instrumento na palma da mão de Deus, para levar o evangelho às nações, para levar o evangelho aos povos que não foram alcançados pelo evangelho de Cristo, Paulo se prontificou e disse para o rei Agripa: eu não fui desobediente a esta visão. Paulo estava pronto para fazer aquilo pelo qual o Senhor o chamou e aquilo pelo qual o Senhor o designou a fazer. Por quê? Porque Paulo entendeu uma coisa. Paulo entendeu que aquilo que Cristo começou a fazer, remindo a terra, trazendo uma palavra de esperança e salvação para as pessoas, Jesus estava dando continuidade através da sua igreja, através daqueles que ele chamou, através daquele que ele vocacionou. Jesus estava dando continuidade, e Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo. Presta atenção, meu irmão, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha o que ele termina dizendo: e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixador de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, entenda uma coisa, meu querido irmão, Deus estava reconciliando o mundo através de Jesus. O nosso Jesus foi crucificado e subiu ao assunto aos céus. E ele vocacionou a igreja e disse: vão para o mundo e dêem continuidade, pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ou seja, dão continuidade daquilo que eu comecei. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: o ministério de Jesus de reconciliação, ele mesmo designou, confiou à sua igreja. Deus nos confiou esse ministério. Paulo está dizendo: ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que ele nos constituiu. Ele está dizendo no versículo 20: de sorte que somos embaixador em nome de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é representante de uma autoridade. Então a igreja de Cristo na face da terra representa a Deus, a autoridade que está acima de todas as autoridades. Nós, como igreja, somos a representação de Deus, carregando o ministério da reconciliação, dando continuidade daquilo que Cristo começou a fazer. E Paulo está dizendo aí no versículo de número 20, ainda terminando, ele diz assim: e em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, Paulo estava ministrando, pregando na sua época, para que as pessoas pudessem aceitar a Cristo e se reconciliar, para que de alguma forma pudessem ser salvos. O mundo hoje geme, as pessoas estão desesperadas, porque o mundo está debaixo de uma maldição. E eu vou dizer para os meus irmãos: é mister que tudo isso aconteça, mas a grande esperança está naqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós temos a plena certeza, não temos medo se uma bomba atômica explode neste Brasil dentro de 2, 5, 3 dias. Não temos medo se no dia da manhã morremos por uma bala perdida, ou por seja qualquer situação.
como igreja, temos a esperança de que, se morrermos nesse mundo, temos um lugar melhor para estar perante o Senhor nosso Deus. Essa é a nossa esperança. E essa é a mesma esperança que o mundo não tem. E é por isso que o mundo vive atormentado e gemendo com as aflições do mundo de hoje. Então a pergunta é: cadê os embaixadores de Cristo? Aonde estão aqueles que estão dando ou que darão a continuidade do ministério de Jesus? Aonde está a igreja que foi encarregada de levar a mensagem da reconciliação? Aonde estão aqueles que se dizem cristãos, que se dizem filhos de Deus? O mundo geme. As pessoas estão vivendo sem esperança do dia do amanhã. Não sabemos como será o nosso Brasil ou como vão viver os nossos filhos daqui a 20, 30 anos. O mundo vive em desespero. O mundo clama por socorro. Somos chamados para resgatar o povo que vai morar no céu. O Senhor vocaciona a sua igreja para esta missão, para resgatar desse mundo, esse mundo que sofre, esse mundo que geme, um povo que vai morar no céu. Isaías 43, versículo 10, ele diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos as testemunhas do Senhor. O povo que Deus escolheu. Para quê? Para atender o clamor do mundo. A igreja, ela tem uma grande esperança. E esse mundo está caminhando a cada dia para o fim, se deteriorando. A cada dia que passa, parece que existe uma percepção que nós estamos mais perto dos finais dos dias. E eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos: não espere um futuro glorioso nessa terra. Jesus não prometeu isso. Ele não nos prometeu paz nessa terra, mas Ele nos prometeu espada. Ele não nos prometeu abundância de bens nesta vida, mas Ele nos prometeu abundância no mundo por vir. Mateus capítulo 28, versículo 30, ou seja, capítulo 10, versículo 28, ele diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receberá já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Quando Jesus ele faz essa promessa, ele está falando que aqueles que tinham a possibilidade ou a coragem de poder largar tudo em prol de viver 100% pelo Evangelho, ganhariam muitos pais, ganhariam muitos irmãos. Jesus está falando da comunidade cristã. E ele diz assim: mas tudo isso vocês ganhariam com perseguição. Ou seja, por causa do meu nome vocês serão perseguidos. E ele diz o seguinte: mas há algo muito mais que vocês poderão ganhar. Vocês poderão ganhar o mundo por vir. Ou seja, ainda que tiverem que morrer pelo meu nome debaixo dessa perseguição, não temam. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu for e estiver, estejai vocês também. Jesus só nos prometeu que nos daria vitória em meio às aflições.
Porque ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós vencereis também. Não precisamos ter muita esperança, irmão, neste mundo, porque conforme nós vemos as coisas acontecer, como eu disse de princípio, é mister que tudo isso aconteça, é necessário que tudo isso aconteça. E paz, meus irmãos, a igreja do Senhor na face da terra pode orar e interceder. Deus vai continuar guardando o seu povo, mas o mundo vai continuar a enfrentar as situações que o mundo está enfrentando. Como as enchentes que nós vimos no sul, como os muitos outros terremotos em países que não havia, estava acontecendo, como aquela cidade nos Estados Unidos, onde nunca teve um maremoto e encheu aquela cidade e matou milhares e milhares de famílias, parece que no princípio desse ano ou ano passado. Todas essas coisas, irmãos, a Bíblia fala, eles são o princípio das dores. E aconteça o que acontecer, o mundo vai passar por muitas aflições. E dentro de tudo isso, meus irmãos, Deus espera a ação da igreja em busca do seu povo que anda desgarrado neste mundo, como ovelhas sem pastor. Existem milhares de pessoas passando dessa mesma situação, que Deus o tem como seus escolhidos. E a igreja do Senhor é vocacionada para isso, para levar o evangelho ao mundo, para que esses escolhidos de Deus sejam resgatados. Mateus 9:36 diz: vendo ele a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O mundo está assim, irmão, correndo de um lado para o outro, pessoas emigrando de um país para o outro, procurando melhores condições de vida. Eles estão andando desgarrados como ovelhas que não têm pastor. As pessoas no mundo estão procurando por um Salvador. O mundo está totalmente desesperado. Eu quero dizer algo, meus irmãos, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus estava a ministrar algo no meu coração. São coisas que por ela eu tenho muitas das vezes perdido sono, e eu tenho chorado muito na presença de Deus por isso. Eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, há 17 anos atrás, eu ouvia o meu pastor, muitas das vezes, ele dizendo o seguinte: eu estou com receio porque eu não sei se os meus filhos terão no dia de amanhã igreja para congregar. E nós vivemos em um tempo, meus irmãos, onde as pessoas estão um pouco se importando com as coisas de Deus. Principalmente os pais que se dizem cristãos na nossa geração. Eu fico muito abismado, meus irmãos, quando eu vejo muitas das vezes as nossas crianças na igreja. Eu não estou falando isso da segunda igreja presbiteriana, eu estou falando da igreja no universo. Eu estou falando da igreja em toda a parte do mundo. Os adolescentes hoje, eles não são empolgados, não são atraídos pela palavra, não são atraídos pela vida de oração. Na sua maioria desconhecem um versículo bíblico só, não têm em mente, não têm em decor. Os nossos jovens não conseguem evangelizar, partilhar a respeito da sua fé em Cristo com os seus colegas na escola. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Os pais não têm mais devocional com seus filhos em casa, com a sua família em casa.
Está agora na moda, irmãos, eu digo isso, está na moda deixar agora os filhos tomar conta de si mesmo e escolher o que eles bem entendem, o que eles bem querem. Os pais estão com medo de impor os filhos. Os filhos estão vivendo hoje uma vida de libertinagem, fazendo o que eles bem querem, o que eles bem pensam. Isso é muito triste. Nós somos a igreja que Deus conta para atender o clamor do mundo. Mas a igreja precisa estar preparada para isso. Eu fico vendo hoje os pais têm incentivo para os seus filhos para qualquer coisa nessa vida, menos para serem servos de Deus. E a maioria dos pais da nossa geração desejam bastante que o seu filho se torne um jogador profissional de futebol. Eu vejo muitos pais empolgados nisso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: essas coisas não vão garantir a eternidade para os seus filhos. A minha filha me ligou nesses dias, a minha primogênita, a Melk, e ela perguntou para mim assim: papai, o que eu vou ser quando eu crescer? Ela tem hoje 13 anos. Eu falei para ela: filha, quando você nasceu, o papai consagrou a sua vida a Deus e orou para que o Senhor te fizesse uma missionária como o papai é. Ela perguntou: papai, o que é um missionário? Eu falei: aquele que tem o desejo de levar o evangelho ao mundo, para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvos e vão morar no céu com o Senhor. Um outro dia ela ligou para mim, de novo, e disse: papai, eu vou ser aquilo que o Senhor disse que eu seria, que o papai disse. O papai disse que me consagrou para Deus para que eu seja uma missionária. Eu disse: filha, você vai ser isso, e se você quiser ser alguma outra coisa que deseja o seu coração, seja, mas desde que aquilo esteja alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, para que você possa cumprir aquilo pelo qual Deus te trouxe à existência. Irmãos, precisamos colocar no coração dos nossos filhos que não existe nada melhor para eles a não ser ter uma vida devotada para Deus. A não ser ter uma vida voltada para Deus. Nós estamos hoje firmes, louvando ao Senhor, pregando o Evangelho, sendo que nós somos em Cristo, mas nós muitas das vezes não percebemos, irmãos, que por trás de nós está vindo uma geração muito fraca. Está vindo uma geração que não conseguirão suportar o que a gente suportou. Filhos nossos que se o presbítero ou o diácono chamar a atenção por ele estar mexendo no celular, decide não mais vir no culto de amanhã e não vem mais para a igreja. Uma geração muito fraca. A igreja precisa, irmãos, se levantar para atender o clamor do mundo. Cristo em vós, a esperança da glória. O mundo está em desespero. As pessoas no mundo estão esperançosas por ter alguém que os possa salvar dessa situação. E só Deus pode salvar o mundo da situação em que o mundo se encontra. No tempo da pandemia, os indianos, os irmãos sabem que eles têm mais de 30 mil deuses ou coisa parecida assim. É muitas imagens de idolatria. Em fase da pandemia, os indianos se prostraram diante das suas imagens idólatras, dos seus deuses, estavam orando para que eles cessassem a crise, a virose da pandemia, para que eles pudessem ser livres, mas milhares deles estavam morrendo, milhares dos seus familiares estavam morrendo.
Sabe o que os indianos fizeram? Pegaram as suas idolatrias e começaram a quebrar ela nas ruas. Tem o vídeo disso na internet, no YouTube. Ficaram quebrando. E os indianos ficaram a implorar por um Deus que pudesse responder às suas orações. Sabendo que a Índia foi o terceiro país com mais mortes em face da pandemia, perdendo somente para os Estados Unidos e para o Brasil. O mundo está em desespero. Os indianos estão clamando por um Deus que responde às suas orações, que os salve da maldição em que eles vivem. E esse Deus é o Deus que a igreja brasileira adora. Nessa enchente agora do Rio Grande do Sul, o pastor João ficou partilhando comigo esse tempo todo de que o Sul é uma das regiões mais idólatras e mais voltado ao espiritismo que o Brasil tem. Nesse tempo de enchente, eu fiquei vendo, acompanhando as notícias, e eu via muitas ruas com imagens de santos. E sabe o que estava acontecendo? Em vez dos santos salvarem aquela população, eu vi vídeos na internet que a própria população é que estava arrancando aquelas imagens idólatras e carregando nos ombros. Sabe por quê? Porque o Deus que eles confiam não tem poder para lhes salvar. Então eles tinham que salvar os deuses que eles têm. Sabe o que é isso? Isso é um clamor que o mundo está dando para a igreja. O mundo clama por socorro, irmão. E cadê a igreja? Nós temos agora um grande desafio neste Brasil, o campo do Rio Grande do Sul. Para concluir, eu tenho 3 aplicações. A primeira, a igreja é o agente de Deus para atender o clamor do mundo. Quando aconteceu aquele desastre nos Estados Unidos, em que as torres gêmeas foram atingidas, Billy Graham estava adoentado em um prédio, hospitalizado, internado, e as emissoras foram até o prédio onde Billy Graham estava internado para buscar a resposta do porquê que estava acontecendo isso, onde estava Deus que não estava olhando para os Estados Unidos. E enquanto as emissoras tentavam invadir o prédio, a filha de Billy Graham subiu e conversou com o pai dele o que estava acontecendo. E a filha levou a resposta para as emissoras e disse: o meu pai responde para vocês o seguinte: quando tudo isso aconteceu, Deus estava no mesmo lugar em que Ele esteve quando vocês proibiram a leitura e os ensinamentos bíblicos das escolas, quando vocês aprovaram a ideologia de gênero nas escolas e até mesmo colocaram na Constituição, quando vocês deixaram de adorar o Deus verdadeiro para tentar dirigir o país segundo as vossas próprias vontades e concupiscência, Deus estava nesse mesmo lugar. E é por isso que tudo isso veio acontecer. Um mundo ímpio estava buscando a resposta na vida de um homem que eles conheciam como um homem de Deus. A igreja é agente de Deus para atender o clamor do mundo. Segundo, Deus não tem outro meio para salvar o mundo se não for através da igreja. A igreja é o meio pelo qual o Senhor se move na terra para salvar um mundo que se encontra condoído e gemido debaixo de todas essas aflições e perturbações e tribulações que o mundo vive no dia de hoje. A igreja é que tem a mensagem de esperança para que o mundo possa ser remido e salvo. Terceiro, para terminar, se a igreja falhar, falhou o plano da salvação. E os cristãos, nós precisamos entender isso. Então, quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Como cristão em Cristo Jesus, nós não podemos falhar. Os discípulos não falharam. Os cristãos primitivos não falharam.
A igreja, ao decorrer da história da humanidade, da história da igreja, por um tempo falharam, mas a igreja se reergueu. E nós vivemos em um tempo em que estamos a passar por uma situação de calamidade. Mas como igreja nós não podemos falhar, irmãos. Nós precisamos ser a resposta do clamor do mundo. Paulo está dizendo: o mundo está na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Só Deus pode remir. Só Deus pode salvar. E tudo isso quando a igreja se colocar em ação. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Pai, em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Da chuva em teu rosto, tua brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,